Bom, pessoal, bom dia. Vamos iniciar. Nós vamos hoje falar das mudanças no instrumento de avaliação. E eu vou aguardar um minuto para que a turma termine de entrar e nós já iniciamos. Bom, eu vou começar então, porque o instrumento é longo e nós temos muita coisa para falar. Bom dia a todos. Eu sou a professora Roberta Muriel, talvez alguns de vocês já me conheçam de algum curso, de algum encontro. E nós, da Carta Consulta, trabalhamos com avaliação institucional. E nós temos aí uma novidade, né? Um instrumento de avaliação que tem algumas mudanças que parecem muito simples, né? Muito comuns, mas que tem algo por trás disso tudo aí que é importante a gente discutir. Não há condições de responder a perguntas, porque nós temos uma quantidade muito grande de pessoas participando desse encontro. Então, eu vou iniciar para que a gente não fique perdendo tempo, né? E que a gente possa falar de cada detalhe. Vou tentar falar da forma mais clara possível e passando ponto a ponto do instrumento. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que eles colocaram uma nota técnica, que é a nota técnica do dia 17 de março, é a nota técnica 8, explicando todas as mudanças do instrumento. Nessa nota técnica, eles dizem que os formulários vão ser abertos a partir do dia 15 de março de 2015, quer dizer, os formulários que foram abertos para preenchimento a partir dessa data, serão preenchidos com o novo instrumento. Só que a nota técnica só saiu no dia 17, né? Então, aí eu não vi ainda nenhum formulário aberto, porque isso não depende, não tem como ver, né? Não tendo acesso, não sendo de instituição de ensino. Então, as instituições é que tem que prestar atenção, porque quem preencheu antes disso vai receber a comissão no formato antigo. E quem preencheu a partir do dia 15 de março, segundo a nota técnica, vai receber a comissão com esse novo instrumento, nesse novo formato. Uma primeira coisa importante do instrumento é a questão dos indicadores, a justificativa em cada indicador. E isso é uma questão importante e faz bastante sentido. Nós tínhamos uma justificativa por dimensão. Essa justificativa por dimensão prejudica sobremaneira as instituições de ensino. Por quê? Porque às vezes nós temos que fazer um recurso ou temos que fazer uma impugnação a um relatório e a gente não sabe muito bem por que a comissão deu uma nota 1 ou uma nota 2 a um determinado indicador. Porque a dimensão ela é composta por vários indicadores. E, às vezes, a comissão dá uma nota geral e faz um comentário geral da dimensão. E, neste comentário geral, nem sempre o indicador que está com uma nota ruim é citado. Às vezes, citam um ou dois indicadores que estão com a nota ruim e passa algum indicador que está com a nota ruim sem nem mesmo citar na justificativa esse indicador. Então, a gente fica um pouco sem saber como se defender, né, dessa nota insatisfatória, tá? Por isso, é importante essa justificativa em cada indicador. Porque quando a gente tem uma justificativa em cada indicador, a gente sabe exatamente por que a gente não teve uma nota satisfatória nesse ou naquele indicador, e isso é bastante importante, tá? Nós começamos com as mudanças aí na contextualização da instituição, que é esse item aí, 6.1, primeiro item aí. Neste item, quando vocês falam de breve histórico da IES, eles substituíram aí, onde era graduação e pós-graduação, né, eles colocaram
na pós-graduação, stricto sensu e lato sensu, e na graduação, eles incluíram aí o bacharelado, licenciatura e cursos superiores de tecnologia. Na verdade, isso não muda absolutamente nada. Talvez, para clarear um pouco mais o instrumento, ficar mais claro para o avaliador, que talvez não saiba muito bem definir esses conceitos. Mas quando a gente fala graduação, estão incluídas as licenciaturas e os cursos superiores de tecnologia, que são definidos na legislação como graduação. Então, é redundante falar graduação e curso superior de tecnologia, porque os cursos superiores de tecnologia são cursos de graduação. E a pós-graduação, da mesma forma, inclui a pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Mas talvez no sentido de deixar o instrumento melhor, mais claro, não há nenhum problema nisso, né? Não vejo nenhum problema nisso. No item 6.2, na contextualização do curso, a gente começa aqui com uma justificativa. Tá? Na justificativa do curso, eles colocam dados socioeconômicos e socioambientais da região. E aí, todo o instrumento é voltado para preocupação com a questão do cumprimento da legislação com relação à educação ambiental, com relação à educação para direitos humanos, relações étnico-raciais, todos esses requisitos legais que ficam aí ao longo do instrumento, e a questão também da acessibilidade. E aqui, no caso, a acessibilidade atitudinal e a acessibilidade pedagógica. A gente vai falar um pouquinho disso, que é algo bastante importante. E aí, no item E, eles colocam aqui, eles incluem nos atos legais do curso, ou seja, de autorização, de reconhecimento, renovação de reconhecimento, eles incluem a data da publicação no Diário Oficial. Isso tem algum sentido, e às vezes eu falo muito isso, que o Ministério da Educação ele perdeu o controle. E a sensação que a gente tem é essa, porque a legislação ela é muito extensa e também as situações são muito diversas. Nós temos muitos cursos no Brasil. Então, cada uma numa situação diferente. Uns reconhecidos por tanto tempo, outros por menos tempo, o outro só para efeito de registro de diploma. Quer dizer, nós temos cursos nas mais diversas situações e que duram tempos diferentes. Então, controlar isso através do sistema seria até possível, mas é algo bastante difícil se o sistema não colabora, né? Então, na verdade, se você tem ações que dependem da data de visita ou da data de publicação, realmente é complicado, porque é algo que o controle já se foi há muito tempo disso, né? Então, talvez isso tenha um sentido de recuperação da informação, tá? Incluíram aqui a letra H, né? Resultados do ENAD no último triênio, que é algo também que a gente não sabe muito bem por que a gente teria que incluir isso aqui, sendo que nós temos no sistema uma possibilidade de buscar isso de outras bases de dados, se esse sistema fosse, né, integrado com outras bases de dados, o que seria o ideal, né? Então, outra coisa, a letra I, eles incluem protocolos de compromisso, termo de saneamento de deficiência, medidas cautelares e termo de supervisão, quando houver. Isso mostra também que perderam o controle, porque o sistema deveria informar, caso a caso. E nós temos instituições que receberam comissões de avaliação e que estavam cumprindo termo de compromisso, né? E que a comissão chegou lá sem saber o que estava acontecendo, né? Chegou para avaliar o curso e não sabia que aquele curso estava passando, que teria que passar por uma reavaliação por cumprimento de termo de compromisso. Então, são informações que, às vezes, a própria comissão não tem, ou que o Ministério tem, mas que a própria comissão não está acompanhando aquele controle ali, e é muito difícil acompanhar tudo isso. Quer dizer, ele vai ter que levantar antes qual que é a situação daquele curso, né? Porque, como eu disse para vocês, tem cursos nas mais diversas situações, e controlar isso é muito difícil. O que isso vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ficar muito mais complexo para o avaliador.
Ele vai ter que ver toda a situação do curso, inclusive buscar do Ministério da Educação essa situação, né? E ver também nos documentos legais e nos padrões decisórios, porque nós temos notas técnicas diferentes e padrões decisórios definidos por essas notas técnicas, e aí o avaliador vai ter que ver o que ele pode e o que ele não pode de acordo com esse padrão decisório, né? Então, a perda de controle aparecendo aqui, na minha opinião, quando falam que incluem diversas coisas aqui nessa contextualização do curso, que se estivessem bem tranquilas essas informações no sistema, então não precisaria colocar isso tudo aqui de novo, né? Quer dizer, são mais informações, o formulário ficou bem extenso, o instrumento ficou bem extenso, são mais informações que não são úteis se forem repetidas, né? Então, quer dizer, deveriam estar aqui já, puxar de algum censo ou de algum local que já fosse preenchido já direto para o sistema. Não precisaria preencher isso tudo de novo, né? A letra N, o perfil do coordenador ampliou bastante as informações com relação ao coordenador. Então, isso é interessante, né? Simplesmente ampliando aí o currículo dele. Agora, a letra F, né? A letra R. Informações relacionadas ao quantitativo anual do corpo docente do último ato autorizativo, né, anterior à avaliação em loco, e aí eles pedem tudo, discentes, ingressantes, matriculados, concluintes, estrangeiros, matriculados em estágio de supervisão, quer dizer, todas as informações que já deveriam estar no censo, né, e que deveriam ser puxadas do censo. Não faz sentido preencher isso lá e preencher isso aqui novamente. Então, há um problema de conexão aí desses sistemas, né, de integração, aí, vamos dizer assim, desses sistemas. Fala também do ProUni, do FIES, quer dizer, informações que a gente tem que dar e que já deveriam, já estão no Ministério da Educação, né, porque eles, se não sabem, deveriam saber quantos alunos tem de FIES, quantos alunos tem de ProUni, quer dizer, é um controle que existe em outro sistema, tem o CCIES e tudo, tem o ProUni. Então, é questão de realmente conversar aí um sistema com o outro, né? E falam também de um programa de mobilidade acadêmica regional em cursos acreditados, que é o MARCA. Esse programa é o seguinte, muita gente deve estar pensando assim, gente, que coisa é essa, né? Porque, na verdade, nós temos um sistema de acreditação em que o Brasil é incluído, né? Tem convênio, tem acordo, que é o Arcosul, que é um sistema de acreditação dos países do Mercosul. Alguns cursos são acreditados por esse sistema já, mas muito poucos no Brasil, né? Isso foi muito pouco divulgado, isso foi muito pouco passado para as instituições, ou foi muito pouco incentivado para que as instituições pudessem buscar esse tipo de acreditação, que é uma acreditação de carreiras, né? Então, do sistema Arcosul, e a marca, ela vem desse sistema. Então, a marca, ele para aqueles que são acreditados pelo Arcosul, que a maioria não é, né? A maioria dos cursos do Brasil não é. Então, é um programa de mobilidade acadêmica para cursos acreditados pelo Arcosul. Eu tenho conhecimento de uma portaria apenas de cursos acreditados pelo Arcosul. Conheço alguns cursos que são acreditados, mas são muito poucos, né, no Brasil. Então, vai servir para isso. E várias outras informações que esse item aqui enorme, né, que são pedidos. Um outro item que foi pedido em relação de convênios vigentes do curso, que é um item interessante, mas eu creio que esse é um item que deveria estar no projeto pedagógico do curso, né? Eu penso que é importante estar no projeto pedagógico, e para os cursos da área de saúde relacionar-se a compartilhamento da rede do SUS entre diferentes cursos e diferentes instituições. Aqui é de rir, né? Porque eles querem ter um controle que a própria instituição não tem como ter. Porque, pensa bem,
você tem um curso de medicina. Você vai fazer um convênio com o Hospital João 23, por exemplo. Você sabe do seu convênio. Agora, você está compartilhando com outras instituições de ensino, né? Quer dizer, você não tem essa informação. Você não tem os convênios das outras instituições de ensino. Quer dizer, essa é uma informação que cabe ou ao hospital, né? Dizer, olha, eu estou abrindo estágio, internato ou mesmo estágio para tais cursos de medicina em tal região, ou o próprio Ministério da Educação, e aí em parceria com o Ministério da Saúde, deveriam ter esse controle. Né? Não é a instituição que vai ter esse controle, porque você vai ter que relacionar se há compartilhamento do SUS entre diferentes cursos e diferentes instituições, como que a gente vai saber isso? Né? Quer dizer, isso não é assunto da instituição de ensino. Isso é um assunto que eles devem saber. Então, se eu fosse instituição preencher isso, falava, olha, eu tenho controle sobre os meus convênios. Agora, convênio de outras instituições de ensino e outros cursos, eu não tenho acesso a essa informação. Né? Eu não sei. É o que eu colocaria aqui nesse item. Né? Porque isso aí não cabe a vocês dizer com que instituições tal hospital faz convênio. Né? Se eles querem controlar isso, e é o que eu acho que eles querem, saber o número de leitos, porque está sendo dividido entre vários cursos e várias instituições, não é a forma de saber isso aí. Né? Não é nesse instrumento que eles vão saber isso. Tá? Passando para o próximo item, que é um item de síntese preliminar, né, que é o item 6.3, tem mais informações no item A, que eram poucas informações, agora eles já pedem uma coisa mais ampliada, que é um breve histórico do curso. Eu acho que é um local bom para colocar aí alguma alteração, alguma coisa, explicar se o curso sofreu alguma mudança, contar mesmo um pouco da historinha do curso, é interessante isso, né? E a letra E, eles colocam lá, em caso de CPC insatisfatório, verificar o termo de saneamento estabelecido com as séries. Então, quer dizer, a comissão tem que verificar esse termo, porque aí os termos são diferentes, e aí é a questão do controle mesmo, né? E também a própria comissão que vai verificar vai ter que olhar a nota técnica, porque existem notas técnicas com os padrões decisórios. Então, para cada situação, um padrão decisório, tá? E outra coisa que eles pedem é para verificar as especificidades do despacho saneador e cumprimento das recomendações em caso de despacho saneador parcialmente satisfatório, porque tudo isso estava passando em branco, porque quem vai recuperar essa informação? Né? Às vezes tinha lá para a comissão verificar isso e aquilo na época da visita, mas até a visita ocorrer levava 2 anos, levava 3 anos e ninguém mais nem lembrava daquilo. Né? Então, agora eles estão pedindo para recuperar toda essa informação. Quer dizer, então há um descontrole, há um atraso, né? Então, quando a comissão vai fazer a verificação em loco, o trabalho dela aqui, com esse novo instrumento, se for para cumprir tudo isso aqui, triplicou. Né? Então, quem quiser ser de comissão de avaliação, vai ter que ter mais trabalho agora, né? Porque vai ter que recuperar a informação, vai ter que fazer um serviço que seria do Ministério da Educação, né? No caso, mas que realmente está deixando a desejar. Nas informações, no item de informações, não tem nada de relevante, só incluíram a questão do catálogo dos cursos superiores de tecnologia. E o item 6 das informações, eles começam a falar da importância aqui da autoavaliação. Então, tanto o instrumento novo de avaliação institucional, quanto esse instrumento de avaliação de curso, eles dão uma importância maior à autoavaliação institucional. A autoavaliação institucional ganhou força e as instituições vão ter que ficar espertas com isso, né? Então, eles colocam aqui, ó, ações decorrentes dos processos de avaliação no âmbito do curso deverão considerar o relatório de autoavaliação, até que enfim, né? Porque a gente cansou de colocar relatório de autoavaliação até o dia 31 de março, todo mundo tinha que colocar,
né? E não era lido, não era considerado, e ninguém considerava aquilo, né? Colocava lá e pronto. Por isso mesmo ficava, tá? Então, é recomendável que a avaliação interna promovida pela CPA tenha integração com os cursos de graduação no intuito de promover o aperfeiçoamento acadêmico. Então, estão pegando bastante no pé disso, da importância da autoavaliação e dos resultados da autoavaliação serem subsídios para as ações institucionais. Isso é muito importante. E isso é bom. Não é ruim para a instituição. Isso é bom. Até que, enfim, né? Agora, o que a gente pode mesmo melhorar e deve melhorar, e é importante para a instituição, é a autoavaliação. É o que a gente busca fazer internamente para que a gente possa ter as respostas que a gente precisa para ser competitivo, para fazer aquilo que precisa ser feito. Tá? Então, isso é bastante importante. Tá? Bom, dessas considerações iniciais, é o que eu tenho para dizer de mais importante. Agora nós vamos para as dimensões. Né? A dimensão 1, ela teve alguns acréscimos importantes e relacionados à acessibilidade e relacionados à questão do contexto do curso também. Né? O contexto do curso vamos ver aqui, ó. O contexto educacional, por exemplo, ele teve um acréscimo que eles falavam do contexto econômico, social. Agora eles já falam do contexto cultural, do contexto político, do contexto ambiental, né? E sempre o ambiental no meio, né? Tentando fazer com que as instituições se preocupem com a questão da educação ambiental, tá? As políticas institucionais no âmbito do curso não tiveram nenhum acréscimo. Nós tivemos aqui um acréscimo no item 1.5, né, que é um item de estrutura curricular. Então, quando a estrutura curricular prevista, implantada, contempla de maneira suficiente, em uma análise sistêmica, os aspectos de flexibilidade, interdisciplinaridade, e eles acrescentaram acessibilidade pedagógica e atitudinal. Agora, nós teríamos que olhar lá no glossário, né, lá no glossário deste documento, tá? O que seria essa acessibilidade, que eles dizem aqui, o que seria essa acessibilidade pedagógica e essa acessibilidade atitudinal, que isso é interessante e é importante. Então, eles colocam aqui, ó, acessibilidade. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver no glossário. Bom, eu não vou ficar lendo para vocês, para a gente não tomar tempo. Mas, enfim, eles falam de uma atitude do docente com relação às diferenças, né? E na questão pedagógica, quer dizer, olhar o acesso também nas questões pedagógicas, não só nas barreiras, né? Então, quer dizer, quando vocês têm aí uma barreira física, é uma coisa, mas às vezes nós temos barreiras que são barreiras pedagógicas. E aí é complicado para o aluno, porque ele tem dificuldade muito grande, né? Então, a gente... essa acessibilidade pedagógica e atitudinal é algo que vai gerar e que vai fazer com que as instituições invistam em capacitação docente, né? Porque o docente precisa saber o que ele vai fazer agora, né? Para que ele possa oferecer essas condições de acessibilidade para os seus alunos, tá? Então, isso é muito importante. Quer dizer, não só a eliminação das barreiras arquitetônicas, né? Mas a plena condição para acesso e permanência na educação superior. É o que eles dizem aqui de acessibilidade, né? E também falam de uma acessibilidade digital, né? Que é condição de utilização com autonomia total ou assistida. Eu estou falando mais disso aqui porque
essa questão da acessibilidade, ela foi incluída em vários itens, né? Então, toda hora ela vai aparecer. Toda hora ela vai aparecer, tá? Então, é importante a gente ficar atento a isso aqui, porque ela vai aparecer realmente, tá? Então, bom, então vamos seguir um pouquinho mais, tá? E no glossário vocês têm aí o que é acessibilidade, o que é acessibilidade digital, vocês podem olhar e com mais calma, eu ia passar para vocês, mas é longo para ficar lendo, aí a gente gasta muito tempo, não vale a pena, tá? Bom, então no item 1.5 tem essa acessibilidade pedagógica atitudinal, conteúdos curriculares, mesma coisa, tem aqui, ó, eles mudaram. Colocaram a acessibilidade da mesma forma e, além disso, mudaram, colocando aqui no final adequação da bibliografia nos conteúdos curriculares. Eles colocaram ainda abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos, educação das relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Então, colocaram aqui nos conteúdos curriculares a exigência que já existia na legislação, né? Então, eles vão querer verificar em quais conteúdos estão aparecendo isso. Lembrando que a legislação exige diferente para relações étnico-raciais e diferente quando é direito ambiental e direitos... educação para direitos humanos, né? A gente tem que ver na legislação o que é atitude institucional, o que tem que estar na ementa, o que tem que estar em projetos, o que pode ser oferecido de forma transversal dentro das disciplinas. Então, tudo isso tem que ser verificado para que vocês possam, no momento em que receberem comissão, comprovar que aquilo é cumprido de acordo com a legislação, tá? No caso das relações étnico-raciais, por exemplo, eles têm exigido que o conteúdo esteja dentro de uma ementa, né? Ou de mais de uma ementa, às vezes, além de estar nas atividades, né? Nas outras atividades da instituição. Aí são palestras, semanas, encontros, seminários, projetos, etc. Tá? O item 1.8, ele trata do estágio supervisionado e ele deixa mais claro essa obrigatoriedade para quem que é, né? Então, ele diz, obrigatório para os cursos que contemplam estágio no PPC e não se aplica para os cursos que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou cujas diretrizes não prevêem obrigatoriedade de estágio supervisionado. É importante colocar uma coisa, com relação a estágio e com relação a outros itens também. O que é obrigatório? Obrigatório é aquilo que está na legislação como obrigatório, aí no caso das diretrizes curriculares, ou aquilo que você promete. Então, é importante a gente pensar o seguinte, pode ser que as suas diretrizes não digam que você é obrigado a ter estágio, mas se você colocou no seu projeto pedagógico, você é obrigado a oferecer, tá? Você se obrigou, mesmo que as diretrizes não digam. Então, aqui está bem claro isso. Eles deixaram isso mais claro. Obrigatório para os que contemplem estágio no PPC. Então, contemplou no PPC, independentemente de você ser obrigado ou não, você se obrigou. Tá? Você disse que vai ter, então tem que ter. E colocam aqui um estágio, um item 1.9, que é um item novo, que é o estágio para as licenciaturas, né? E aí colocam aqui da relação com a rede de escolas, da educação básica e a relação entre licenciados, docentes e supervisores no item 1.10, que também é novo, e a relação teoria-prática no item 1.11, que também é novo. Esses três itens se referem ao estágio curricular supervisionado das licenciaturas, que ganhou indicadores separados para a análise. Tá? O item... Aqui, ó.
o item 1.10, 1.11, né? O item 1.12, ele trata das atividades complementares. Eles clarearam também um pouco essa explicação acerca do que é obrigatório e da mesma forma que o estágio complementar, que o estágio curricular, as atividades complementares não são obrigatórias se não estiverem nas diretrizes curriculares e não estiverem contempladas no PPC. Mas, se elas não estiverem nas diretrizes curriculares e mesmo assim vocês se obrigarem, então vocês passam a ser obrigados porque vocês se obrigaram, colocaram no projeto pedagógico do curso. Então, quem não quer fazer, não deve pôr no projeto pedagógico do curso. Agora, quem tem as diretrizes curriculares obrigando, aí tem que fazer de qualquer maneira, né? E tem que colocar no projeto pedagógico. A mesmíssima coisa o TCC, que é o item 1.13, que também ficou mais claro isso aqui, né? Essa explicação sobre a obrigatoriedade do trabalho de conclusão de curso, e da mesma forma, sempre foi, né? Obrigatório quando está no PPC ou quando as diretrizes obrigam, tá? A questão da acessibilidade aparece de novo no item 1.14, e eu penso o seguinte, com tudo isso e com essa acessibilidade aparecendo em todo lugar, eu penso que as instituições vão ter que criar um núcleo de apoio, um núcleo de acessibilidade, né? Vão ter que criar um núcleo para cuidar disso na instituição. Assim como algumas instituições já têm núcleos que cuidam exatamente disso, né? Não é simples cuidar disso, é muita diversidade, é muita coisa que precisa ser tratada. Nós precisamos entender, né, as necessidades desses alunos, e essas necessidades são importantes, né? Nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós somos formadores, é importante que a gente faça isso, tá? Então, eu aconselho que criem isso, né? No item 1.17, a mesma coisa. Eles colocaram aqui com relação à tecnologia de informação e comunicação, eles colocaram a execução do projeto pedagógico do curso e a garantia de acessibilidade do domínio das TICs. Então, colocaram a acessibilidade aí também, né? E no caso que até definiram separadamente no glossário que seria acessibilidade digital, tá? No item 1.18, do mesmo jeito, colocaram também acessibilidade, né? No material didático institucional, quer dizer, observar a questão do aluno com dificuldade, né? O que mais que tem de importante na dimensão A? Dimensão 1. Bom, o item 1.20 virou 1.23 e 24. Separou, tá? Separou em 2 itens, o que foi importante. Por quê? Separou. Porque tiveram 2 coisas importantíssimas aqui para quem trabalha com a área de saúde. Primeiro, separar essa questão da relação aluno-docente e a relação aluno-usuário. No caso, quando eles falam no item 1.24, usuário, gente, é usuário do SUS, né? Então, é paciente do SUS. Tirar a questão do ambulatório, porque nem todo paciente do SUS é de ambulatório, né? Então, realmente, teriam que tirar mesmo. E colocaram o seguinte, primeiro, colocaram a questão de ser obrigatório para os cursos da área de saúde, não somente para a medicina. Agora, uma coisa muito, muito importante, no item 1.24, no item 1.23, é que essa relação aluno-docente ou preceptor, ela aumentou muito, porque antes ela era para ter nota 3, 4, para ter nota 4, 3, para ter nota 5, 2. É muito pouco. Agora aumentou de 8 para 3, 8, 6 e 4, para ter, respectivamente, nota 3, 4 e 5. Quer dizer, aí é mais possível, porque se você tem um grupinho para levar para o hospital, né, ou
o atendimento com um professor, um preceptor, acompanhando um grupinho de 6, você tem uma nota 4. Quer dizer, é bastante razoável. 8 é o máximo permitido, que aí você vai ter uma nota 3. E se você tem um grupinho só de 4, você tem nota máxima, nota 5. Antes era muito pouco, né? Para ter nota 3, você tinha que ter 4. Para ter nota 4, você tinha que ter 3, um grupinho só de 3. E para ter nota 5, só 2 pessoas. Né? Quer dizer, melhorou bastante essa relação aí para as instituições, eu acho. Né? Melhorou bem mesmo. Né? Então, para todos os cursos, não só o curso para medicina. Né? E o que é para a medicina só virou indicador exclusivo. É igual 1.25, atividades práticas de ensino. Então, é exclusivo para a medicina. Né? E acrescentou a questão da saúde mental. Isso eu estou falando do item 1.25. Por quê? Por causa das diretrizes do curso de medicina, né? Que exigem aí que exigiram aí esse acréscimo bastante pertinente. Agora, 1.26 colocou aqui obrigatório para os cursos da área de saúde também, né? Então, não só para medicina, então, para outras áreas que não seja medicina. Um indicador novo é o item 1.27, que ele é atividades práticas para as licenciaturas, para o ensino das licenciaturas. É um indicador novo aqui na dimensão 1. Tá? Bom, vamos passar então para a dimensão 2, para a gente ver o que mudou. O item 2.1, eles colocaram aqui uma observação que não se aplica para os cursos sequenciais, foi um acréscimo, né? Quer dizer, então, núcleo docente estruturante não tem que ter em curso sequencial. Outra mudança no item 2.3, tá? E em alguns outros itens, a preocupação foi a mesma. Eles colocaram aqui, porque esse item 2.3 é experiência profissional de magistério superior e de gestão acadêmica do coordenador. E aí eles colocaram aqui, para o curso superior de tecnologias, as experiências de gestão acadêmica dos coordenadores de curso em nível técnico, ensino básico, também podem ser consideradas englobando todos os setores envolvidos com ensino, pesquisa e extensão em qualquer nível. Por quê que isso foi colocado? Para resolver as questões dos institutos federais, né, gente? Porque nos institutos federais essa experiência é muito grande, né? Quer dizer, eles trabalham também com o nível técnico e tem uma experiência grande aí no nível técnico, tanto de gestão quanto de docência, tá? Então, isso aqui melhora muito os indicadores dos institutos federais, né? A intenção certamente foi essa, tá? Outra mudança na dimensão 2 foi no indicador 2.10. 2.10. Experiência no exercício da docência na educação básica. Obrigatório para cursos de licenciaturas e para cursos superiores de tecnologia, né? Isso aqui foi bastante questionado, porque isso atende bem aos institutos federais, né? Porque os professores dos institutos federais vão ganhar com isso, porque eles têm experiência na educação básica, né? E eles estão lecionando cursos superiores de tecnologia, que os institutos federais têm. Então, isso também resolve bem o problema dos institutos federais. Mas e os outros cursos superiores de tecnologia no Brasil inteiro que não são oferecidos por instituições, institutos federais? Né? Então, esses professores que vêm do mercado, eles não têm experiência em educação, ensino da educação básica, docência da educação básica. Quer dizer, isso ajuda todos os institutos federais, prejudica o resto da humanidade, né? O resto das instituições de ensino no Brasil que tem cursos superiores de tecnologia. Então, isso aqui é por causa dos IEFs, que tem cursos técnicos integrados que contemplam o ensino médio
com uma única classificação, tá? Então, é complicado, né? O item 2.12, ele mudou aqui, relação entre o número de docentes e o número de vagas. Era a relação entre o número de docentes e o número de estudantes. Agora, é o número de vagas. O que é esse item? Relação entre o número de docentes e o número de vagas. Isso aqui, gente, é o seguinte. Relacionou mais vagas, mais professor. Isso é obrigatório para EAD. O que esse indicador fez? Ele disse o seguinte, se você não vai ter professor, não peça 1 milhão de vagas, né? Porque vai ter que ser relacionado ao número de docentes. Então, ele limita um pouco o pedido, né? O número de vagas para pedidos em cursos à distância, né? Para não ficar aí um mundo de vagas ociosas, tá? O item 2.14 só fez uma adequação, que era menos, aí eles colocaram mais aqui no item 1, porque estava errado. O que mais? Item 2.18. Mudou a redação, os percentuais são os mesmos, não tem nada de mais, né? O item 2.19 é exclusivo para o curso de odontologia e é um indicador novo, tá? Que é a relação aí, a responsabilidade docente pela supervisão da assistência odontológica, então eles colocam aí também uma relação de alunos trabalhando conjuntamente ali com o docente no atendimento odontológico, tá? O que é bastante pertinente, né? Esse indicador, porque se tem para medicina, é pertinente que tenha para odontologia esse atendimento, né? Agora, o item 2.20, ele tem um problema, né? Assim como outros itens que nós vamos ver na dimensão 3. É um núcleo de apoio pedagógico e experiência docente. Eles colocam aqui, obrigatórios para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no PPC. Esse era um indicador obrigatório para a medicina. A partir do momento em que eles colocam é obrigatório para os cursos da área de saúde, medicina é um curso da área de saúde, desde que contemplem no PPC, então se o curso da área de saúde, se o curso de medicina não contemplar no PPC, também não se obriga, né? E eu penso que isso foi um equívoco, porque eles fizeram isso com outros indicadores que, na verdade, são obrigatórios para a medicina. E aí, eu acho que o que eles quiseram dizer é o seguinte, para os outros cursos, se tiver um projeto pedagógico. Os outros cursos da área de saúde. Para a medicina, é obrigatório. Eu acho que é o que eles quiseram dizer. Eu acho. Tá? Eu penso que é assim. Por causa dos outros indicadores que nós vamos ver. Mas, do jeito que está escrito, ninguém é obrigado se não tem projeto no projeto pedagógico, nem a medicina. Tá? O item 2.20. Eu acho que tem um engano aqui. Perfeito? Item 2.20. Que é esse último aí, tá? Para mim, isso aqui, desde que contemplem no PPC, e é um engano nisso aí, tá? Bom, vamos à última dimensão, que é a dimensão 3. O que mudou? Né? A bibliografia básica. Né? Isso deu um pano para manga enorme, tá? Então, eu vou explicar o que deu um pano para manga. Porque antes era assim, eles colocavam antes era assim, quando o acervo da bibliografia básica, com o mínimo de 3 títulos por unidade curricular, está disponível na proporção média de um exemplar para a faixa de 10 a menos de 15 vagas anuais pretendidas ou autorizadas, né? Isso é para nota 3, né? Para ter nota 3. De cada uma das unidades curriculares. Era assim que estava antigamente. Agora é assim, de cada título adotado pelas unidades curriculares de todos os cursos que efetivamente utilizam o ACIR. Alguns acham que isso mudou muito por causa de interpretação de comissão, e alguns acham que não.
Antes, o que estava dando dúvida? Embora eu nunca tenha achado que era essa a interpretação. Às vezes, algumas comissões interpretavam da seguinte maneira: você dividia o número de alunos, o número de vagas, pelo número de exemplares, e aí você, por exemplo, tinha 3 títulos, dividia por 3. Então, se você tivesse que ter 30 exemplares, você tinha que ter 10 em cada título, né? E agora, está claro que é em cada título. Eu sempre achei que fosse em cada título. Então, só que como não estava claro, quer dizer, continua bem complicado, mas enfim, está mais claro do que era. Algumas comissões de avaliação chegavam e interpretavam de uma forma e algumas chegavam e interpretavam de outra. Achavam que a instituição tinha que ter a proporção para cada título e outras achavam que a instituição tinha que ter aquela proporção para a unidade curricular, ou seja, aquele valor seria dividido pelos 3 títulos, né? Então, se o valor era 30, dividido por 3 era 10 para cada unidade, para cada título. Se você for pensar dessa forma, dividido, seria muito pouco. Por exemplo, para tirar uma nota 3, seria muito pouco. Porque, por exemplo, 120 alunos, 120 vagas, por exemplo, teria uma proporção muito pequena de livros para 120 alunos. Se você fosse considerar a nota 3, porque, por exemplo, vamos supor que você tivesse 120 vagas, tá? 3 títulos. Vamos colocar 10, tá? Porque aqui a nota 3 é para a faixa de 10 a menos de 15 alunos. Então, vamos colocar 10 para ter uma conta redonda, né? Então, se você tinha 120 vagas, dividido por 10, você teria que ter 12 exemplares, né? Eu entendo que são 12 exemplares por título na turma, porque, afinal de contas, são 120 alunos. Então, são 12 títulos para são 12 exemplares de cada título para 120 alunos. Se você interpretasse da forma que algumas comissões interpretavam, que eram 12 para a unidade, então, dividido por 3, seriam 3 títulos, seriam 4. Então, seria considerado 4 exemplares de cada título. Se você considerar 4 exemplares de cada título para 120 alunos, é muito pouco, né? É muito pouco. Agora, se você for pular lá para a nota 5, já é muito, né? Quando você pega hoje, por exemplo, o que tem hoje, por exemplo, menos de 5 vagas. Então, na verdade, menos de 5 são 4, né? Então, se você pegar 120 vagas dividido por 4, você tem que ter 30 livros. Aí seriam 30 livros de cada título. Quer dizer, então, eu penso que esse indicador, ele tem um descompasso de nota 3, 4 e 5, porque é pouco para nota 3 se você dividir por 3, né? Mas é demais para nota 5 se você for considerar da outra forma, tá? Mas aqui está muito claro. É um número de exemplares por título. E se tiver o mesmo título em outro curso, dobra, né? Porque tem que considerar para o outro curso, que o outro curso está com outro aluno, tá? Então, é um aumento considerável, tá? Bom, o item 3.9, vamos seguir aqui, item 3.9, eu estou falando só dos que mudaram, tá, gente? O item 3.9, ele traz aqui um acréscimo. Ele é o seguinte: laboratórios didáticos especializados. 3.9, 3.10 e 3.11 esses itens trazem o mesmo acréscimo, que é acrescentar para as licenciaturas verificar os laboratórios de ensino, para a farmácia, a farmácia universitária, para a medicina veterinária, o hospital veterinário e a fazenda escola, e para a agronomia e a zootecnia fazenda escola, tá? Então, é um acréscimo aí nos laboratórios, eles acrescentaram aqui nas explicações, incluindo esses laboratórios aí que existem também, né?
para essas outras áreas, esses outros cursos. O item 3.13 alterou, obrigatório para curso de Direito e não se aplica para os demais cursos, que é o núcleo de prática jurídica, já era assim, mas alteraram. Agora, o item 3.15, é isso que eu queria falar com vocês. Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados. Aí fala o seguinte, obrigatório para curso da área de saúde que contemplem no PPC. Para o curso de medicina, verificar o cumprimento da portaria 2400/2007, que é o seguinte, isso aqui é o mínimo de leitos, tá? Então, eles acrescentaram essa questão aqui da legislação. Então, a gente vê o seguinte, para os outros cursos da área de saúde, é se tiver no PPC. Para a medicina, é obrigatório. Por quê? Porque está aqui na legislação e eles colocaram aqui. Agora, se você pegar o item 3.16, que é relativo aos sistemas de referência e contra-referência, o item 3.17, que é relativo aos biotérios, o item 3.18, que é relativo a laboratórios de ensino para a área de saúde, e 3.19, que é laboratórios de habilidades, 3.20, protocolos de experimento, 21, comitê de ética em pesquisa. Eles colocam a medicina como opcional, e não é. É porque eles erraram na forma de escrever. Então, vamos ver. O item 3.16, como que está escrito aí? Sistema de referência e contra-referência. Obrigatório para os cursos da área de saúde. É como se a medicina não fosse curso da área de saúde. Desde que contemplem no PPC. E NSA não se aplica para os demais cursos. Quer dizer, se a medicina, então, não contemplar no PPC, então não é obrigatório para a medicina? Quer dizer, não existe isso, né? Então, eles tiraram a obrigatoriedade da medicina para algo que é obrigatório da medicina, né? O sistema de referência e contra-referência. A mesma coisa, biotérios, obrigatórios para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no PPC. Mesmo comentário. Agora, laboratórios de ensino para a área da saúde. Mesma coisa. Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no PPC. Quer dizer que se o curso de medicina não tiver laboratório de ensino para a área de saúde, no PPC não é obrigatório. É isso que o instrumento está dizendo. Então, eu penso o seguinte, que ocorreu um engano aqui nessa redação, e eles vão ter que separar a medicina. Como eu falei para vocês anteriormente, o que eles queriam dizer é o seguinte, obrigatório para os demais cursos da área de saúde, se tiver contemplado no PPC, e para a medicina é obrigatório. De qualquer maneira. Por quê? Laboratório 3.19, laboratório de habilidades. Não é obrigatório para a medicina? É obrigatório para a medicina. Então, não cabe essa observação de que desde que contemple no PPC. Não, não é desde que contemple no PPC. É obrigatório para a medicina, sempre foi, sempre será. Né? Protocolo de experimentos, mesma coisa, que é o item 3.20. Né? Comitê de ética em pesquisa, está dizendo aqui, obrigatório para os cursos que contemplem no PPC, e realização de pesquisa envolvendo seres humanos. Isso tem que ter na medicina, né? Não tem jeito. É obrigatório para a medicina e eles tiraram a obrigatoriedade da medicina disso aqui, da forma como redigiram, tá? Comitê de ética na utilização de animais é um indicador novo, tem uma legislação nova sobre isso também, isso é importante, que é um item 3, indicador 3.22, é um indicador que não existiu, tá? Bom, e aí a gente termina a dimensão 3. Com relação à legislação, ao atendimento aos requisitos legais, o acréscimo que teve aqui foram as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, que já existia no novo instrumento de avaliação institucional, a questão da proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, e eu acho que as instituições vão ter que estudar sobre isso e ler sobre isso,
que não é igual ao autismo, né? O que a gente entende, o que a gente conhece de forma leiga, né? Vamos dizer assim. Então, tem que verificar os pareceres, a legislação, e a educação básica tem uma experiência maior nisso, que as instituições de ensino superior, de educação superior, vão ter que buscar. E a referência legal foi ampliada, as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores de educação básica em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena, teve um acréscimo aqui, mas isso já estava previsto de certa forma, mas ampliação da legislação. Colocaram mais referência aqui de legislação para que as instituições pudessem buscar. Eu acho muito interessante vocês realizarem a leitura do glossário, tá? Porque aqui explica a questão da acessibilidade atitudinal, acessibilidade pedagógica, acessibilidade das comunicações, acessibilidade digital e outras mais que são interessantes. E isso é importante, tá? E o que mais? Bom, de modo geral, né, eu penso que toda essa legislação tem que ser contemplada. É difícil hoje a gente acompanhar a legislação. Eu utilizo um sistema que é o Legisme e acompanho a legislação diariamente, e mesmo assim, né, eu tenho ainda muita dificuldade, né? Por quê? Porque a gente encontra tudo muito desatualizado muitas vezes, e às vezes não compilado. Então, eu busco, nesse sistema, acompanhar a legislação diariamente através do Boletim de Direito Educacional. Nós temos aqui esse privilégio, mas eu sei que não é privilégio de todos, né? Nem todo mundo tem acesso, mas é importante acompanhar a legislação. Vai mudando e a gente vai ficando desatualizado durante muito pouco tempo, a gente fica desatualizado. Uma coisa importante que eu gostaria de falar com vocês é que fiquem atentos que provavelmente esse instrumento vai ter alguma modificaçãozinha. Se eles pensarem nessa questão da medicina, eles vão ter que modificar esses itens que estão com itens complicados. Então, pode ser que tenha mais alguma modificação nesse instrumento, tá? É importante que vocês fiquem atentos a isso. E mudou a questão da concepção, mudou a questão da importância da autoavaliação institucional. Não tenham dúvida. Não tem como fugir disso. Tem que fazer uma autoavaliação bem feita. Ela é importante para vocês internamente, para que vocês saibam dos seus projetos aí internos, tenham condições de desenvolver a partir do que vocês vão buscar com essa autoavaliação. É importante, sempre foi, será muito cobrada, não tenham dúvida disso, que será muito cobrada, tá? E as instituições vão ser exigidas de uma série de coisas, inclusive de capacitação. Muita capacitação docente. Eu queria, para finalizar, dizer para vocês o seguinte, que nós estamos montando uma rede communitas de oportunidades. Essa rede não é uma associação, não paga, não é cooperativa, não é sindicato, não é nada disso, tá? Não é para pagar nada, não é nada. É uma rede mesmo de cooperação para que a gente possa, através de uma cooperação entre as instituições, ter uma situação mais unida e oferecer oportunidade para as instituições que forem associadas a essa rede. E oportunidades é de reduzir custos, né? De gastar mais, né? Então, vocês provavelmente vão receber um e-mail, e quem tiver interessado em participar, pode participar. Como eu falei com vocês, não é associação, não é sindicato, não é cooperativa, não paga, não é nada disso. É uma rede de cooperação mesmo, que nós vamos ter que começar a trabalhar num sistema de cooperação, como outros países já trabalham, para que a gente possa dividir custos entre as instituições, para que a gente possa dividir informação, para que a gente possa
compartilhar mais as coisas, porque senão nós vamos passar por muitas dificuldades, né? Porque a gente precisa realmente evoluir em algumas áreas e a gente trabalhar junto é muito mais fácil, né? Muito mais simples e muito mais fácil. Bom, gente, eu agradeço muito a vocês a participação, foi uma ótima participação. Peço desculpas por não poder responder as questões, as perguntas, gostaria muito, mas infelizmente é impossível, dado o número enorme de participações, muitos participantes, né? Então fica impossível responder as perguntas. Tá bom? Eu espero ter contribuído com vocês, ter ajudado um pouquinho com a minha visão aqui do instrumento e estou à disposição de vocês, se vocês precisarem. Um grande abraço, uma ótima semana para todos. Até lá!